O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, apresentou um balanço das ações de seu ministério ao longo do ano de 2019, assim como projetos para 2020. Em relação a 2019, o ministro relatou: o governo Bolsonaro conseguiu realizar tudo o que estava programado para o ano. Em entrevista coletiva, o ministro Tarcísio apresentou alguns indicadores da área de transportes que demonstram a recuperação da economia do país em 2019. O ministro citou trechos pavimentados, duplicados ou restaurados pelo Ministério da Infraestrutura e pelo DENIT. Só em 2019, o governo Bolsonaro entregou 400 quilômetros de pavimentação nova e concluiu 1.400 quilômetros de restauração de rodovias. Assista. Boa tarde a todos. Obrigado aí pela presença, né? E a ideia aqui é fazer um bate-papo com vocês, mostrar um pouco do que foi o ano de 2019 aqui para o Ministério da Infraestrutura, né? E chamar a atenção para alguns pontos, né? Para 2020. Então, um pouco de retrospectiva e um pouco de prognóstico aí, de visão prospectiva, né? O que deve acontecer no ano que vem. A gente pode dizer o seguinte: o ano de 2019 foi interessante demais para o Ministério da Infraestrutura. Foi um ano bom para a infraestrutura, né? Um ano de realizações, onde a gente conseguiu realmente realizar aquilo que estava programado, aquilo que estava planejado. Demos continuidade a algumas coisas que estavam andando, conseguimos estruturar outras e deixar já o ano de 2020 também preparado. Então, à medida que a gente ia entregando projetos, a gente ia preparando a próxima leva de entregas. Foi um ano em que nós conversamos muito com investidores estrangeiros em diversas oportunidades. A gente foi detectando também que o investidor estrangeiro está enxergando o Brasil de uma forma diferente. Isso é muito bom. A gente tem mostrado um novo país e, às vezes, até tendo surpresas positivas, né? O último roadshow que nós fizemos foi um roadshow à Inglaterra e à Alemanha, e eu tive uma surpresa muito bacana, muito positiva, que me deixou até emocionado, assim. A gente ia fazer a apresentação na Câmara de Comércio Alemanha-Brasil, em Berlim, a apresentação do nosso programa de investimentos, e antes da gente começar a apresentar, o presidente da Câmara alemã, quando fez a introdução, ele começou a passar slides, né, da BR-163, da BR-163 pavimentada. E ele disse: olha, isso aqui é um novo Brasil, é um Brasil onde se promete e se cumpre. Porque nós tínhamos feito a promessa de entregar aquela BR até Miritituba no início do ano, e a gente, naquela semana, tinha acabado a pavimentação. E como é que aquilo foi parar lá em Berlim? O presidente da Mercedes estava aqui, percorreu a BR, se surpreendeu com a BR pavimentada, tirou fotos e mandou para a Câmara lá em Berlim. E aí eles iniciaram a apresentação mostrando o que é esse novo Brasil, e isso deixou a gente bastante satisfeito. A gente tem mostrado para o investidor estrangeiro o seguinte: o cenário para investimento em infraestrutura no Brasil é um cenário muito interessante. Por quê? A gente tem visto alguns fenômenos, a gente está percebendo uma desaceleração da economia global. Essa desaceleração é motivada por alguns fatores. O mundo hoje sofre com o envelhecimento da população, sofre com a intensa polarização política, sofre com a guerra comercial, e as economias centrais estão respondendo a esses fenômenos por meio de reduções de taxas de juros. Então, a gente percebe os países reduzindo taxas de juros, e vários países operando com taxas de juros negativas, bancos centrais comprando essas dívidas baratas. E, por outro lado, o ano de 2019 no Brasil foi um ano onde se conseguiu levar a termo algumas reformas estruturais importantes. Foram reformas que mostraram o compromisso do Brasil com a situação fiscal, com a solvência. Ninguém quer investir em país insolvente, ninguém quer tirar dinheiro, né, em moeda estrangeira da sua matriz para comprar aqui um fluxo de caixa em reais e ter o valor destruído pelos efeitos colaterais da insolvência, que é a inflação, a depreciação de câmbio. Então, é um país que deu uma demonstração para o mundo interessante. A gente viu a Standard & Poor's mudando a tendência ontem de classificação de risco. O CDS do Brasil nunca teve tão baixo.
A gente tem visto as pessoas entrando no mercado de capitais. Nós temos hoje mais do dobro de pessoas em bolsa de valores que nós tínhamos há um ano. Então, o fluxo de capitais crescendo. A gente tem visto uma expansão no varejo, uma expansão na indústria, uma recuperação do emprego e um crescimento aí que vem sendo revisado para cima. Então, a gente já está aí com expectativa de crescimento na casa de 1%, 1,1%. Isso é interessante, porque muita gente faz pouco caso desse crescimento. Puxa, um crescimento pífio ainda. Observe que nós viemos de uma crise muito profunda e, quando a gente observa o crescimento do Brasil para este ano, a gente tem que pensar o Brasil como um avião que tem duas turbinas. Tem uma turbina do setor público e uma turbina do setor privado. E a turbina do setor público operou esse ano com reverso acionado. Era necessário fazer um encolhimento no investimento público, era necessário conter gastos públicos. Isso significa que a turbina do setor privado ela rodou muito forte. Então, para a gente atingir esse crescimento de 1,1%, o setor privado está crescendo a uma taxa bem superior a isso, bem mais expressiva. A gente tem visto aqui na área de transporte a recuperação dos indicadores, o setor de aviação crescendo, mesmo com a crise da Avianca, ela vai fechar o ano de 2019 no positivo. Setor portuário crescendo bastante, principalmente no segmento cabotagem. Cabotagem cresceu bastante no ano de 2019, está crescendo a casa de 2 dígitos, né? O consumo de diesel aumentando, então são sinais, são demonstrações que a economia realmente está se recuperando e o investidor está percebendo isso. E nós estamos mostrando para os investidores que estamos estruturando projetos, tentando tratar a maior parte dos riscos percebidos por esses investidores. Então, a gente está tratando a questão do risco do excesso de judicializações. Em setembro foi publicado um decreto de arbitragem. Observe que tudo que a gente tinha na nossa pauta de regulamentação também saiu no ano de 2019. Então, nós conseguimos regulamentar a Lei 13.448, que tratava das devoluções das concessões. Nós regulamentamos a questão dos desfazimentos de bens ferroviários, né? Nós regulamentamos a arbitragem, né? Então, foi um decreto que saiu no mês de setembro. E essa questão da arbitragem traz, né, o mecanismo de solução privada de conflitos, porque os contratos de concessão são contratos de longo prazo e, portanto, incompletos, né? São contratos que têm que ter bons mecanismos de reequilíbrio econômico-financeiro, boas regras de saída e bons mecanismos de solução de disputa, né? Então, esse mecanismo de solução privada ele é preferencial. Então, no final das contas, isso também tem repercutido muito bem no mercado. Estamos mostrando para os investidores como nós vamos tratar o risco de câmbio. O risco de câmbio era uma coisa não enfrentada anteriormente pelas autoridades econômicas. A gente resolveu tratar o risco de câmbio dentro dos contratos. A gente mostrou para os investidores a nossa preocupação com a questão do meio ambiente, como a gente está estruturando os projetos e mostrando para esses investidores que há a preocupação da sustentabilidade nessa estruturação, né? Para isso, nós fechamos acordos, né, com a GIS da Alemanha. Então, com a GIS, a gente está incorporando o conceito de mudança climática para dentro dos nossos projetos e com o Climate Bond Initiative a gente está estruturando projetos verdes, né? E o nosso objetivo é acessar o mercado verde, acessar o mercado dos green bonds, dos green loans. Então, e a gente está mostrando como nós estamos tratando também o risco ambiental para esses investidores. Mostramos o que a gente vai fazer na área aí de mercado de capitais, né? Qual é o nosso projeto para a nova série de emissões de debêntures, né? Como é que vai se tributar ganhos de capital de recursos vindos do exterior, enfim. Nós mostramos para o investidor que não só estávamos apresentando uma lista de projetos, mas, sobretudo, nós criamos um bom ambiente de negócio, um ambiente de negócio favorável, explicamos para eles como nós estamos fazendo as nossas estruturações e mostrando que essas estruturações elas acomodam upsides. Então, a depender da eficiência do operador, ele consegue atingir interessantes taxas de retorno em moeda estrangeira que, comparando com a trajetória de juros que nós temos hoje disponíveis nos diversos locais do mundo, fazem com que os nossos ativos sejam realmente ativos de ponta e que merecem um olhar especial.
Então, a gente tem percebido um interesse enorme em Brasil, um interesse que eu não tinha visto antes ainda, no tempo que eu trabalho com isso, né, que eu viajo o mundo para falar de infraestrutura. E isso mostra que a gente deve ter um ano, então, os próximos anos devem ser muito interessantes para a infraestrutura. Entrando um pouco no que aconteceu no ano de 2019, bom, primeiro nós fizemos aí, dentro do programa de parceria de investimentos, né, nós fizemos 28 entregas. Foram um leilão de 27 ativos, né, foram 13 terminais portuários, a Ferrovia Norte e Sul, a BR-364 e 365, os 12 aeroportos, e fizemos a prorrogação antecipada do contrato de concessão da Malha Paulista, que foi agora já no finalzinho do ano, né, coisa de 2 semanas, também um evento extremamente relevante para nós. Então, esses leilões vão gerar aí 9,4 bilhões de investimentos, né, e geraram 5,4 bi em termos de arrecadação de outorga. E essa prorrogação vai ser muito interessante também. A gente já começa o mês de janeiro assinando o contrato de prorrogação da Malha Paulista, que vai gerar de investimentos 6 bilhões de reais nos próximos 5 anos. Então, nós vamos duplicar a capacidade da Malha Paulista em 5 anos. A gente vai sair de uma capacidade de 35 milhões de toneladas ano para 75 milhões de toneladas ano. Então, isso somado ao leilão da Norte-Sul mostra que realmente há um compromisso de retomada com o setor ferroviário. Fizemos o leilão de aeroportos em blocos, né? Foi a primeira vez que nós testamos o modelo em blocos. Esse leilão foi extremamente bem sucedido. Conseguimos um êxito, né, naquele bloco Nordeste, no bloco Centro-Oeste, no bloco Sudeste. Chamou a atenção a participação e a vitória de um novo entrante, que foi a AENA, né, da Espanha, que arrematou aí o bloco Nordeste. Então, criamos uma situação interessante de competição entre aeroportos importantes do Nordeste, uma vez que nós já temos a Fraport operando Fortaleza, né, nós temos a Zurich operando, a Vancy operando Salvador, né, nós temos agora a AENA operando Recife, então, e a Corporação América operando São Gonçalo do Amarante. Então, uma situação de competição entre vários operadores estrangeiros, isso é bastante interessante para nós. Isso se soma a outros movimentos que foram feitos ao longo do ano. Nós tivemos, por exemplo, o acordo com a Argentina, onde a gente aumentou a quantidade de frequências de voos, né, para a Argentina. Nós tivemos a queda daquela barreira regulatória que era importante, que era o capital estrangeiro das companhias de aviação. Então, foi uma remoção de barreira regulatória importante, né, que nos ajuda muito. Assinamos uma série de acordos com céus abertos. Atuamos junto a governadores de estados que têm sido muito sensíveis, né, para reduzir os seus ICMS sobre querosene de aviação, que é outro fator importante de barreira de entrada, que é a questão do custo do ICMS. Já anunciamos, então, a intenção do governo de fazer a redução, né, a eliminação daquele adicional de tarifa de embarque internacional de $18. Isso é importante também para que as low cost se estabeleçam no Brasil. E começamos a perceber, então, novas empresas voando, primeiramente nas rotas internacionais, mas esse é o primeiro passo para que elas se estabeleçam no mercado doméstico, né? Então, a gente já tem hoje a JetSmart voando, a Norwegian, a Sky, a Flybond, enfim, as empresas, a Virgin está vindo, chegando agora em janeiro, né? Então as empresas estão começando a vir para o Brasil e a gente deve ter, em muito pouco tempo, as empresas também se estabelecendo nas rotas domésticas, o que vai incrementar a competição. No início do ano a gente falou que a atuação do Ministério ia ter 4 pilares, né? O primeiro pilar ia ser, então, a concessão de ativos para iniciativa privada, que é importante, né, para a gente trazer o investimento no momento onde falta recurso. Nós conseguimos fazer isso por meio desses 27 leilões. Falamos também que um outro pilar era a entrega de empreendimentos que estavam em andamento. Então, nós conseguimos também entregar uma série de empreendimentos, mesmo com um orçamento herdado aí, bastante comprimido, né?
em função da situação fiscal, a gente conseguiu entregar vários projetos. E aí eu destaco a BR-163 Pará, acho que foi um grande feito, né, porque a gente conseguiu, esse ano, pavimentar mais de 70 quilômetros de BR-163, 51 naquele trecho que faltava de Moraes do Almeida até Itaituba. E observem que nós conseguimos uma produção lá bem superior à que vinha sendo conseguido há anos para trás. Porque houve muito planejamento, né, se trabalhou produzindo material na época das chuvas para que a gente pudesse ter, então, uma boa performance no verão. O mais importante que isso é que, na época do Carnaval, quando houve um atoleiro, e nós tivemos lá 50 quilômetros de fila de caminhoneiro parado, né, e eles chegaram a ficar 11 dias parados em fila, sem condição de trafegabilidade, nós prometemos, olha, ano que vem não vai ter fila, não vai ter atoleiro, não vai ter mais operação radar, não vai ter operação de pare-siga, porque nós vamos fazer a pavimentação desse trecho. E nós fizemos, concluímos, né? A gente deve fazer um evento em janeiro para marcar esse feito, né? E vamos continuar trabalhando na 63 ano que vem para fechar os 30 quilômetros que faltam de Miritituba até Santarém. Mas esse trecho, que é o grosso da carga, a carga hoje está chegando nos terminais hidroviários de Miritituba, então ele foi concluído, né? Terminamos também a construção de um trecho de 34 quilômetros da BR-242 Tocantins, duplicamos 34 quilômetros na BR-050 Goiás, e fizemos quase 8 quilômetros de travessia urbana de São José do Rio Preto, na 153 São Paulo, 20 quilômetros de duplicação na 163 Paraná, de Toledo até Marechal Cândido Rondon. Conseguimos liberar 12 quilômetros na 470 Santa Catarina, 116 Rio Grande do Sul, nós tivemos com o presidente lá em agosto, liberando 47 quilômetros de duplicação, e nós já temos 71 quilômetros duplicados, né? Então tem mais 31 que nós fizemos, mais praticamente 30 quilômetros que nós fizemos aí até o final do ano. A previsão ano que vem fazer mais entre 80 e 90 quilômetros de duplicação, então estamos andando bem também na 116 Rio Grande do Sul. Fizemos um trecho de construção de 25 quilômetros na 226 Maranhão, inauguramos 79 quilômetros na 235 Bahia, 32 quilômetros de pista dupla em pavimento rígido na 101 Alagoas, 21 quilômetros de pavimentação na 367 Minas. A 367 atende o Vale do Jequitinhonha, a região de menor IDH de Minas Gerais. Promessas históricas foram feitas lá também, a gente está trabalhando naquela região. Abrimos 15 quilômetros de duplicação na 381 Minas, mas nós já temos uma condição de duplicar, de liberar um trecho bem maior, né? Nós estamos chegando na fase final aí para chegar na reta final no lote 7, né? E também no lote 3.1, na 381. Fizemos a liberação no contorno de Conha de 8 quilômetros. Agora, no início do ano, a gente libera mais quase 30 quilômetros, né? De Viana até Guarapari, na 101 Espírito Santo, de trecho duplicado. O viaduto da Casa da Moeda na 101 Rio, travessia de Monte Alegre na 365 Minas, a adequação no contorno de Florianópolis, ela começou a tomar tração. Trabalhamos na dragagem do Rio Madeira, na dragagem do Rio Paraguai. Fizemos o alinhamento do berço 4 no Porto de Itajaí. Inauguramos o novo cais de Atalaia no Porto de Vitória. Estamos trabalhando na dragagem do Porto de Santos. Inauguramos uma série de terminais, né? Novo terminal do aeroporto de Macapá, modernização do aeroporto de Marabá, aeroporto de Uberlândia, aeroporto de Bonito, Foz do Iguaçu, melhorias no aeroporto, né? Melhoria também no aeroporto de Belém, no aeroporto de Imperatriz. Inauguramos o aeroporto de Vitória da Conquista, maior investimento federal na aviação regional até hoje, e já estamos dando o próximo passo, né? Que nós vamos ter um grande investimento federal também na aviação regional, que é em Caxias do Sul. Nós assinamos o convênio na semana passada. Fizemos a modernização do aeroporto de Macaé. É engraçado que nós inauguramos a pista e o terminal do aeroporto de Macaé numa semana. Na semana seguinte, nós fizemos o leilão de concessão, né? E quem arrematou o aeroporto de Macaé foi a Zurich da Suíça. Então, eles estão aí com um grande operador. Alguém teve a oportunidade aí de visitar recentemente o aeroporto de Florianópolis? Ficou bonito? Ficou, né? Ficou legal. Foi uma grande mudança, né? Então, nós inauguramos 3 aeroportos recentemente. Então, o aeroporto de Florianópolis, lá naquele 28 de setembro,
né? E uma festa bonita, né? Não sabia que Suíço era bom de festa, não. Mas eles são bons de festa. Aí fizemos também, na sequência, o aeroporto de Porto Alegre e essa semana nós fizemos Salvador. Também ficou um senhor aeroporto, viu? Muito bonito. Alguém já esteve no aeroporto de Salvador agora, recentemente? Vale a pena conhecer, viu? Vale a pena, ficou bonito, bem bonito lá. Poxa, uma obra bacana, a recuperação da pista do aeroporto Santos Dumont. E foi uma obra de planejamento, que observe que nós conseguimos fazer a pista, botamos uma camada porosa de atrito, que aumenta muito a segurança, garante segurança na frenagem. Nós fizemos sem fechar o aeroporto, nós transferimos as operações para a pista auxiliar, alguns voos, obviamente, em função da aeronave, nós mandamos para o aeroporto do Galeão e fizemos a obra em 28 dias. 28 dias nós fizemos a obra e liberamos a pista. E ano que vem nós vamos fazer a mesma obra no aeroporto de Congonhas. Né? Então é uma obra que garante segurança, porque melhora a frenagem, né? Então, um trabalho aí de planejamento da Infraero, né? É uma marca do que está acontecendo aqui na infraestrutura, é planejamento e cumprimento de cronograma. Foi feito um planejamento de ataque para essa obra do Santos Dumont e o cronograma foi cumprido à risca, né? Nós conseguimos fazer aí em muito pouco tempo. Então, a obra foram 28 dias de trabalho para liberar a pista principal e voltar com as operações aí na sua normalidade. Então, um ano muito interessante. Nós atacamos outras frentes também, né? Procuramos indicar bons nomes para agências reguladoras. Há uma preocupação nossa com o fortalecimento da regulação. Fiquei muito feliz da aprovação pelo Senado do nome do Davi Barreto para a agência, né? Um servidor do TCU, que foi magistrado num Tribunal de Contas de Estado, graduado no ITA, mestre em economia, que já está fazendo um grande trabalho na NTT. Estamos tratando dos passivos, né, que ficaram para trás, que era um dos nossos objetivos também. Então, observem que saiu o decreto de relicitação, saíram as duas resoluções das agências reguladoras, tanto da ANAC quanto da NTT, que disciplinam a forma como vai se dar a indenização dos investimentos não amortizados, e já tivemos a primeira sinalização, né, o primeiro pedido de devolução de concessão, que foi da Via 040, concessionária da BR-040, né, que vai ali de Brasília até Juiz de Fora. Então, isso vai ser incorporado ao Programa de Parceria de Investimentos, nós vamos fazer estudo para relicitação, e eu já tenho a sinalização que outras concessionárias vão seguir o mesmo caminho. Então, acho que a solução que foi dada, que é a da relicitação, é uma solução boa e que vai começar a ganhar corpo, vai começar a ganhar adesão, e nós vamos começar a trabalhar, então, nessas reestruturações. Criamos aqui no Ministério o Radar Anticorrupção, né? Foi criada uma subsecretaria de Governança e Integridade. Essa subsecretaria é orgânica do Ministério. Pela primeira vez, a gente tem uma estrutura orgânica dedicada à questão da integridade, né? E que vem atuando junto no tratamento de denúncias, na seleção de dirigentes. Então, observem que nós hoje temos uma regra para a seleção de dirigentes no âmbito do DENIT e no âmbito do Ministério. Os dirigentes têm que ser submetidos a um processo seletivo e eles passam pelo crivo da Subsecretaria de Governança e Integridade. Nós temos nessa subsecretaria 2 delegados de Polícia Federal trabalhando conosco permanentemente aqui dentro, né? E isso tem servido, tem sido um estímulo também, uma aproximação para o recebimento de denúncias, as pessoas ficam mais à vontade. Então, há uma preocupação nossa também em caminhar, em preservar a questão da integridade. O Ministério avançou muito esse ano na digitalização de serviços, então aí nós tivemos uma série de serviços que se tornaram digitais, como, por exemplo, a ampliação e o aplicativo da carteira de motorista digital, do CRLV digital. Estamos trabalhando agora para implementar o documento de transporte eletrônico. Foi um documento que nós já começamos a testar de forma pioneira no Estado do Espírito Santo. O documento de transporte eletrônico vai substituir quase 20 documentos necessários hoje ao transporte. Nós vamos fazer a aquisição das informações de transporte por meio de pórticos que vão ficar nas rodovias.
né? E com a detecção da placa, com a informação da placa, eu vou saber condutor, eu vou saber a origem, o destino, a carga que está sendo transportada, a situação fiscal. Nós vamos eliminar a necessidade de parar no posto fiscal, o agendamento portuário vai ser automático, porque a gente já vai enviar a informação para o porto que aquela carga está se deslocando, então quando o camarada chega no porto, ele já vai ter a informação de onde ele vai ter que descarregar. Isso vai proporcionar uma redução em média de 6 horas em termos de tempo de viagem e também um combate à fraude fiscal, porque a gente passa a não mais fiscalizar por amostragem, mas a gente passa a fiscalizar todos os veículos que estão em andamento. Tivemos, ao longo desse ano, uma intensa agenda de debate com os caminhoneiros, né, por meio da transformação do fórum realmente num local, né, de debate constante, de planejamento das próximas ações. Tudo tem sido planejado em conjunto, né, e, enfim, a agenda tem sido levada a termo. E para o ano que vem, a gente deve ter, então, aí um ano bastante interessante. A nossa ideia é fazer entre 40 e 44 leilões no ano que vem de concessão. Então, esse ano foram 27, ano que vem vão ser mais leilões. Todo mundo me pergunta assim, qual vai ser o grande leilão do ano que vem? Eu tenho até uma certa dificuldade para dizer qual é. O Rony vai dizer que são os 22 aeroportos, né? Agora, vai ter gente aqui que vai dizer que é o da Nova Dutra. Eu, particularmente, até acho que o grande leilão do ano que vem é o da Nova Dutra, né? Pela quantidade, não fica triste não, Rony, pela quantidade de investimentos que virão, né? Pelo CAPEX, né? Pela intensa concorrência que com certeza virá, e a gente pode até imaginar aí uma boa arrecadação em termos de outorga, né? De bônus de assinatura, que não é o nosso objetivo. Muita gente me pergunta sempre, poxa, quanto vocês vão arrecadar? Não sei. Não é a preocupação, nós não estamos fazendo leilões de ativos de infraestrutura para isso. Nós estamos fazendo leilões de ativos de infraestrutura para gerar investimento, né? A gente quer, por exemplo, a Nova Dutra vai ter uma série de terceiras faixas, quartas faixas, a nova descida da Serra das Araras. Então, isso tudo vai estar no contrato. É uma quantidade de investimento muito relevante, isso vai gerar emprego. Eu tive, no dia de ontem, visitando, né, o acesso da Ponte Rio-Niterói, a linha vermelha, a via expressa portuária, que vai ligar a Avenida Brasil direto ao Porto do Rio, né, que é uma obra da concessão da Ponte Rio-Niterói. A obra está adiantadíssima, né, em fase final. Então, mostra que a gente tem acerto, né? Quando a gente inaugura um aeroporto de Salvador com a obra rigorosamente dentro do prazo, mostra que a modelagem está sendo bem feita. Nós começamos a acertar nos contratos. Então, isso, obviamente, é sinal de que a gente conseguiu percorrer uma curva de aprendizado. Nós conseguimos aprender as lições aprendidas, perceber o que deu errado no passado e trazer os ensinamentos para as novas modelagens, para criar as relações de incentivo corretas e fazer com que esses contratos realmente acontecessem. Então, ano que vem, nós vamos ter aí essa quantidade de ativos sendo leiloadas, né? Vão ser 22 aeroportos leiloados, haja aeroporto leiloado, né? Então, em 3 blocos. Então, vamos repetir o modelo de blocos, né? Vamos ter aí o bloco norte, o bloco nordeste, o bloco centro-nordeste, né? E o bloco sul. Cronograma em dia. Nós temos uma consulta pública. A documentação vai sair já, acho que agora em janeiro, não é isso? Aliás, falamos em Dutra, uma notícia, né? Semana que vem, a Agência Nacional de Transportes Terrestres vai deliberar a abertura da consulta pública para a concessão da Nova Dutra. Então, já na semana que vem, a documentação da Dutra vai estar disponível e vai ser submetida, então, ao escrutínio, ao crivo da sociedade, né, aos debates com a sociedade, para que a gente possa realmente acertar questões de modelo, trazer novas necessidades para dentro, verificar qual é a percepção que a sociedade tem no modelo. Um modelo desenvolvido em parceria, né? Banco Mundial e empresa de planejamento logística. A empresa de planejamento logística realmente, cada vez mais, se afirma como uma grande estruturadora de projetos de concessão, vem fazendo um grande trabalho, e o modelo da Dutra, então, foi feito a 4 mãos, Banco Mundial, EPL.
e vai para a consulta pública na semana que vem já, que, na minha opinião, talvez seja o grande leilão de 2020, seja o da Nova Dutra. Agora, nós vamos ter leilões muito interessantes, como o da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Nós vamos fazer mais um leilão ferroviário. Onde é que está o leilão da FIOL? Está no TCU, a documentação já foi entregue, o TCU está analisando. Estamos fechando a estruturação de Ferrogrão, né? A equipe aí está debruçada e animada, né, com a possibilidade realmente de a gente botar essa concessão de pé, que é marcante e revolucionária para o setor do agronegócio, né? Vai ter uma importância grande em termos de logística para nós. Então, essa ferrovia. Mas nós vamos ter também alguns leilões cujas consultas públicas já se encerraram e a gente está na iminência de mandar os projetos para o TCU. É o caso da 163 Pará. Então, observe que nós acabamos a pavimentação, mas nós já vamos fazer a concessão para iniciativa privada da 163. A BR-153 Goiás-Tocantins, com mais um pedacinho da 080 e 414, que vai lá de Anápolis para a Aliança do Tocantins. Foi aquela que passou por um processo de caducidade da Galvão, ela vai voltar ao mercado ano que vem, vai ser licitada, consulta pública também já está encerrada, agora a gente já vai encaminhar a documentação para o TCU. Estamos fechando a estruturação da Rio Teresópolis, né, que hoje está com a CRT, mais 616 Rio, e observe, nós vamos, nessa concessão, incorporar a 493, que é o arco metropolitano do Rio de Janeiro. Acho que o arco metropolitano do Rio é a coisa mais demandada pelo Estado do Rio de Janeiro em termos de infraestrutura, né, que é a via que vai ligar o Porto de Itaguaí, a interseção da 493 com a 101 em Itaguaí, até Manilha, né, na interseção de novo da 493 com a 101, com todo o trecho de duplicação de Manilha até Santa Guilhermina, atendendo a região da Comperj. São vários investimentos que vão ser feitos na melhoria viária, duplicação desse trecho da 493 e, principalmente, a concessão, com certeza, vai concorrer para o reestabelecimento da segurança. Então, uma demanda muito forte da população do Rio, né, e que vai para leilão ano que vem. Outro leilão que deve ocorrer ano que vem é a Rio Juiz de Fora, né, com a subida da serra lá, né, que é outro empreendimento super importante. A 381 Minas já está muito próximo de mandar para o TCU, já também vencemos consulta pública. Estamos fazendo aí as últimas consultas ao mercado, né, ouvindo muito mercado, a gente conversa muito com o mercado para ajustar modelo, né, então que vai de Belo Horizonte até Governador Valadares e também pega a 262 Espírito Santo. A gente já começa o ano fazendo entregas, né? Em janeiro a gente deve inaugurar então esse trecho da 163 no Pará e assina o contrato da prorrogação da Malha Paulista. Em fevereiro a gente faz o leilão da BR-101 Santa Catarina. Então a gente já começa o ano fazendo um leilão, né? Que é desse trecho da 101 Santa Catarina, e em março a gente faz um leilão de um terminal de passageiros no porto de Fortaleza, né, lá no Ceará. Então, um receptivo de passageiros importante também para a atividade do turismo. E consulta pública da Dutra acontecendo, as outras consultas públicas devem vir para a praça em março, né, que é a da CRT, da 116 Rio e da 040. Enfim... também agora em janeiro vão sair a consulta pública dos 22 aeroportos, a gente deve ter o leilão em outubro. Então é um ano promissor em termos de leilão, né? Nós vamos ter aí as 2 ferrovias, né? Praticamente 7 rodovias, uma série de terminais portuários, né? Em Itaqui, Aratu, né? Paranaguá, Santos e os 22 aeroportos, né? E a gente vai promover também as prorrogações antecipadas de concessão de ferrovia. Nós tivemos esse ano a vitória da Malha Paulista, então, mas nós estamos caminhando lá no TCU com Estrada de Ferro dos Carajás e Vitória Minas, né? Essas ferrovias são interessantes, que elas vão dar uma contrapartida diferente, que é uma contrapartida em construção de novos segmentos,
né? Então, já que o investimento na própria malha já havia sido feito ao longo do tempo, a outorga vai ser utilizada para a construção de novo segmento ferroviário. É o caso do trecho Cariacica-Anchieta na EF-118, na ligação Rio-Vitória, e é o caso também da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que vai ligar Água Boa a Mara Rosa, né? Então a gente liga o Vale do Araguaia, no estado do Mato Grosso, a Goiás, uma região ali que produz muito, e que a gente vai ter condição de absorver por ferrovia 10, 13 milhões de toneladas de grãos na largada, na partida, né? Então tem um ramp-up muito rápido. E vamos continuar fazendo obra, né? Vai ter uma série de obras aí entregues, assim, duplicação de trecho da 163, 364, 63 Paraná, 470 Santa Catarina, 280, 101 Alagoas, 101 Sergipe, 101 Bahia, 116 Bahia, por aí vai. Né? Nós vamos 156 Amapá, 242 Tocantins, 426 Paraíba, algumas entregas já no início do ano, né? Então vamos ter aí entregas muito importantes no ano de 2020 em termos também de obras públicas, né? Se a gente somar tudo que a gente vai entregar, né, vão ser mais de 50 entregas de obra. Aí a gente vai estar quase toda semana entregando algum empreendimento em algum lugar do Brasil. Acredito que, no final das contas, quando o orçamento estiver votado na Câmara e no Senado, estiver votado no Congresso, pelo trabalho que foi feito com os parlamentares, né, que foram muito sensíveis e acabaram aproveitando o instrumento que eles têm hoje, que são as emendas de bancada, para reforçar investimentos também em infraestrutura, né, obras estruturantes nos seus estados, a gente deve, ano que vem, ter uma situação fiscal melhor do que foi a de 2019. Então, também estamos otimistas com relação a isso. Deveremos ter mais recursos para a manutenção, que não adianta a gente pensar em obra nova sem manter o estoque de infra que nós já temos. Então, devemos ter aí mais recursos para manutenção, mais recursos também para a conclusão de obras. Então, o que está previsto é a gente entregar esses 50 segmentos ano que vem, mais de 50 segmentos, além de obras portuárias, né, obras hidroviárias. Ano que vem vai ser um ano de a gente investir bastante em hidrovias. Estava com uma equipe agora no Rio Grande do Sul, estudando lá as intervenções que vão ser feitas nas hidrovias no estado, recuperação de eclusas. Então, a gente vai investir muito no modo hidroviário. A gente deve avançar bastante no licenciamento do derrocamento do Pedral do Lourenço, para, enfim, atacar essa obra, que é importante para viabilizar a hidrovia do Tocantins. Né? Estamos estudando a hidrovia que é composta pelo Rio das Mortes, Araguaia e Tocantins, hidrovia do Paraguai. Vamos prosseguir trabalhando no Madeira, né? No Tietê-Paraná, enfim. Ano que vem a gente deve ter o BR do Mar, né, que vai também trazer um impulso à cabotagem. O que está sendo feito está dentro da política de transportes. Então, observem que a gente procura casar os investimentos com o que sai da política, com o que sai do plano, e atingir um dos objetivos dessa política, que é reequilibrar a matriz de transportes, e a gente deve conseguir atingir esse objetivo por uma participação cada vez mais expressiva do modo ferroviário e um crescimento muito grande do modo hidroviário e da cabotagem. Acho que também o ano que vem vai ser um ano muito bom no que diz respeito a trânsito. A gente está numa parceria com o Observatório Nacional da Segurança Viária, vamos investir muito na questão educação, né? Então a ideia é fazer um convênio com o Ministério da Educação para trazer e tornar disponível e vívido, né? Tornar real a disponibilização de módulos na educação fundamental. Então existem materiais que já estão prontos, foram desenvolvidos pelo Observatório, coisa de muita qualidade. Enfim, então vai ser um ano muito dedicado à educação no trânsito também. Né? A gente deve passar por uma grande reestruturação no Denatran, a gente deve dar mais estrutura para o Denatran e fazer também com que essa área se torne mais viva e tenha a relevância que merece, porque um dos objetivos nossos também é diminuir acidentes, né? Então, basicamente, em breves, não tão breves assim, né, palavras, um pouco do que aconteceu no ano de 2019, que vai acontecer aí no ano de 2020. E aí
Eu queria só aproveitar para fazer dois pedidos. Eu queria mostrar um vídeo, que é o que nós estamos mostrando para os investidores estrangeiros. É um vídeo sobre o nosso programa de concessões, tá? É o que a gente apresenta lá fora, né? E depois a gente fazer uma apresentação do site também, que eu acho que tem um protótipo aí que já está pronto, né? Para a gente interagir com os investidores, né? Para que a gente tenha um local, um locus, né? De informação perene, constante, né? E atualizada, para que os investidores possam fazer o update, né? E verificar o que está acontecendo, como cada um desses projetos está andando. Então eu vou pedir para passar inicialmente o vídeo, né? O vídeo mostra aí um pouco do nosso programa de concessões. A gente tem feito esse vídeo aí, a apresentação desse vídeo nos roadshows, né? Para todos os investidores. Ele tem repercutido muito bem. E depois a gente faz uma apresentação do site. Vamos ao vídeo, então. Today, when we look at Brazil, we see a country with a vision. Vision to take action, innovate, develop. A country that is undergoing transformation in its infrastructure, and it has never been as prepared as it is now to attract partnerships. We have the world's largest concession program. Se você apoia Jair Bolsonaro, curta este vídeo. Manifeste a sua opinião e compartilhe para que a vontade do povo brasileiro seja conhecida. Inscreva-se no canal para ter acesso gratuito ao nosso conteúdo. Uma produção Folha Política.